vir a Divinópolis e estar em semanas espíritas é sempre uma alegria, porque aí a gente não precisa ir numa casa, na outra, na outra, na outra. E aí junta os amigos, junta com pessoas que a gente ainda não conhece, mas que quem sabe a gente vai conhecer mais de pertinho de Deus. É uma alegria muito grande poder falar dessa temática, que enche nossos olhos pela possibilidade que é estar família, ser família, ter a família como esse palco para tantas possibilidades, como providência e com a palavra que gosto e que Eurípides brincou com ela aqui, como estratégia divina. Mas eu gosto de música. Cadê o cantor? Cadê o cantor? Não vai cantar. Eu gosto muito de música. Quem me conhece sabe disso. Eu vou arriscar uns pequenos solos para trazer um pouco de música, um pouco de poesia, para que a gente não fale apenas nas nossas cabeças, mas que a gente possa aliar coração, emoção com razão e transbordar sentimentos um pouco melhores através das nossas reflexões. Combinados assim? Me perdoem algum desafio, me perdoem a improvisação, mas é com carinho que faço. Para iniciar a nossa reflexão, nós temos uma cantora em Pernambuco que, depois de algumas organizações e crescimentos, construiu uma discografia com pérolas que eu os convido a conhecer um dia. Ela chama Flávia Ferro. E quem não a conhece, por favor, conheça a partir de hoje. E ela tem uma música que fala assim: me curar de mim. Sou a maldade em crise, tento que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro ali. Vim a mim, ao mundo em um só corpo, esse de quase 1,60 m, devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa.
Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói sentir-me assim. Dói, dói, dói expor-me assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito, eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim. É claro que com Flávia Ferro vocês vão se conectar profundamente com essa música, mas a gente faz o que pode. Mas Fernanda, se o tema era família, era cooperação, lei de cooperação. E o que Flávia Ferro nos contribui? Para que pensar em tanta mazela que a gente ainda carrega e finge? Põe no bolso, põe no jornal, põe na sacola e deixa guardado. Por favor, não me interpretem mal, mas principalmente quando a gente adentra a casa espírita, porque a gente é tão bonzinho, né? A gente está num lugar seguro, gente. Aqui a gente sabe que a gente não precisa defender. Aí a gente guarda as garras. E pode ficar de ombros mais baixos, sabendo que a gente está seguro. Que a gente está nos braços de Jesus, no colo de Maria. A gente não precisa temer. Mas nem sempre foi assim. O Senhor diz que o nosso primeiro sentimento foi de existência. E que o nosso primeiro cuidado foi de conservação. Nem sempre foi possível estarmos nos reunindo em grupos porque tínhamos medo. Nos defendíamos até dos semelhantes, bichinhos acuados. E que viu Mogli, o menino lobo, pequenas feras que tínhamos na agressividade e na possibilidade de atacar uma grande defesa. Tínhamos que nos manter vivos e as existências eram pequeninas, porque as adversidades eram muito grandes, nós não dominávamos, nós não entendíamos como tudo isso acontecia. No meio da falta de civilização, a nossa agressividade era providência, era amor de Deus por nós, era instintividade em serviço da evolução, como possibilidade de nos manter o máximo de tempo possível por aqui, para nos organizarmos corpo e alma. E aos poucos fomos nos desenvolvendo. Tínhamos a possibilidade de começar a nos agremiar. Começamos a observar que se estivéssemos dois, o agressor
poderia recuar, a fera poderia medrar e eu poderia me salvar. E assim, fomos nos reunindo em bandos, como os animais. Só não podemos confundir a nossa organização com a dos animais, porque nós temos uma evolução e uma organização para a organização moral, não só material. Precisamos nos desenvolver moralmente. Então nem tudo dá para comparar, mas o início dá para entender. Porque nós viemos desse ciclo. E o nosso princípio foi colado com essa instintividade. Com as idas e vindas, fomos estruturando isso. Fomos ganhando o bando, que foi ganhando comunicação, que foi ganhando o sedentarismo, ficar parado num lugar só, tendo a agricultura como possibilidade. E fomos a cada vez mais tendo que desenvolver a linguagem, tendo que desenvolver a fala, para falar de algo que não estava ali, que era um perigo que estava atrás do morro. Que não dava para a gente mostrar para a pessoa que estava do lado se defender. Para falar de coisas que eu já vivi e passar para frente. Para falar de coisas que eu quero construir. A gente foi aprimorando a linguagem. A gente criou um sistema vastíssimo de linguagem, dividido em várias línguas, porque começamos em núcleos separados. Mas tudo bem. Já existem várias formas da gente unificar isso. Mas atualmente o Google Tradutor ajuda bastante. Mas é engraçado o como que essa tal comunicação, muitas das vezes, ainda manchada pela agressividade que a gente ainda teima em achar que vai nos defender, serve de arma e nos divide, nos separa, nos desencontra. Mas quem me ensinou a falar foi um membro do meu bando, foi um membro da minha família. Porque eu nasci pequenininho, com uma infância que bicho nenhum tem desse tamanho. E será porque carga d'água você tem uma infância tão grande, né, gente? Para que tanto tempo dependendo? Para que tanto tempo vulnerável? Estratégia divina. O cara estrategista é esse? Para que a gente pudesse ir crescendo e reconhecendo o terreno, sem precisar se defender, porque nem ficávamos sabendo que tínhamos que nos defender. Muitos de nós tivemos que nos defender. Tivemos famílias onde nós precisamos nos defender, que desafiaram a nossa agressividade, que nos puseram de frente à maldade bem pertinho. Porém, a estratégia da família não quer dizer que a gente vai ter um lugar sempre gostoso. A doutrina espírita nos ajuda a entender que, para além de seguro, o sistema familiar é o lugar adequado. O lugar adequado, independente das suas características. Adequado para mim, adequado para os meus irmãos, adequado para o momento que eu cheguei, o que
estava acontecendo naquela família adequado para que eu pudesse, nesse período de vulnerabilidade, ser banhada pelas possibilidades de viver em grupo, pelas possibilidades de não ser só, pelas possibilidades de ter alguém por mim em algum momento, pelas possibilidades de doação do outro, e que eu vi não foi porque me contaram, mas eu vivi visceralmente um outro que se doou por mim. Porque vamos combinar, porque alguém tenha sido sua família, alguém cuidou de você, porque senão você estava aqui, você já tinha morrido. Então alguém cuidou de você. Nós somos ensinados a cuidar, sendo cuidados. E a Nana tem uns que cuida, mas é tão bruto, que embruteceu mais a gente, sei lá. Gente, não pode falar isso não. Eu costumo brincar que se a gente de vez em quando passa umas raivas, tem vontade de matar, na outra a gente com certeza matou. O mais importante é a gente saber que o que está acontecendo é a melhor coisa que podia acontecer na sua vida. Aquela mãe presente ou ausente, aquele pai presente ou ausente, aqueles irmãos presentes ou ausentes, presentes e odiosos ou presentes amorosos, ausentes amorosos ou ausentes odiosos. O que importa é saber que isso é o que eu precisava. Porque para que eu possa me esvaziar do que não mais presta para mim, como diz Flávia Ferro, eu preciso encarar que eu tenho feras, que eu tenho agressividades, que eu tenho dificuldade com o diferente, que eu tenho dificuldade de dividir, que eu sou ainda egoísta, que eu ainda sou orgulhosa e sou vaidosa. E eu vou te contar uma coisa, é independente do grau, tem que são mais, não são menos. Por isso que no final ela fala assim, eu não sei se tem cura para esse negócio. É porque eu acho que ela não sabe desse negócio assim, de reencarnação. Porque realmente, nessa atual existência, nós não vamos curar de tudo. Não tem como. Por isso que tem um monte de encarnação. E toda vez que a gente mergulha na carne através de uma família, a gente vem limpar um pouco dessa animosidade, tomar um banho de civilização, desnaturalizar um pouco, porque o natural num momento, no outro, através do processo evolutivo, já não vai ser a tônica daquele outro momento. Então eu preciso me esvaziar disso. E para esvaziar, a gente nasce. Eles dão um apagão na memória da gente. A gente dá um sumiço nas memórias por um tempo. Embarca na carne e encontra com pessoas que vão começar a dar outros nortes para a nossa alma, para nós espíritos. Outras referências, outros valores, mais amorosidade, mais disciplina,
mais relaxamento, mais afrouxamento. Depende do que você precisa. Se precisa de alguém mais, tu vai ter. Se precisa de alguém mais, você vai ter. O que se teve é o que precisava. Ah, mas meu pai foi assim, assim, assado. Meu Deus, você está discutindo com o maior estrategista. Vai perder nessa discussão. É razão que vai ter um limite, vai ter um fim, porque Deus te providenciou isso para você sair daqui um pouquinho mais perto dele. Houve todo um planejamento que a espiritualidade permitiu que se processasse dessa forma, para a experiência, para a organização. Porque sozinho a gente não dá conta de esvaziar, a gente não dá conta de trocar. Alguém que já teve experiência de morar sozinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Vamos combinar que dentro do número da plateia é aqui talvez uns 10%. Eu morei sozinha. Eu falo que foi a pior coisa que eu podia ter feito nessa vida. Na época era bom, adorava. Eu saía de casa, a louça estava suja, eu chegava e estava suja. E tudo bem, ninguém passou por lá. Era ótimo, eu sabia que minha mãe não esteve lá, reconhecendo a minha bagunça e colocando a ordem dela. Achava ótimo quando a sujeira estava lá. Se eu deixei arrumado e voltei, estava arrumado, maravilhoso, não preciso arrumar agora. Posso tomar banho e dormir. Não vou nem mexer nas panelas. Durmo com fome, mas não arrumo mais confusão naquela louça. Liberdade total. Muito bom. Eu não indico. Não indico porque aí eu casei. Né? Casei. E o que acontece quando a gente casa? Aí você sai e deixa a louça suja. A criatura chega primeiro e lava. Aí você pensa, deixa eu fechar uma porta. O que eu faço agora? Eu vou dizer para a mãe dele que casou com uma porca. A mãe dele, diga-se de passagem, é extremamente aciada. Daquela que não dorme com a louça suja, nem com quintal sem lavar depois da festa. Eu vou dizer, pronto. Esse casamento não vai durar muito. Esse trem vai cair da água constante por ele. E a gente sai e deixa tudo arrumado. E quando chega, a criatura já tirou a toalha do lugar, já botou coisa em cima da mesa, já fez. Ô, gente, mas isso é um inferno. Combina comigo? Nada tá bom depois que a gente mora sozinho. Tudo tá ruim. Por quê? Quem mora sozinho sempre teve um pouco essa sensação depois também? Não é possível que eu sou tão doida assim e fiz isso sozinha. Só eu que senti isso nessa vida, não é possível. Levanta a mãozinha se alguém mais está junto comigo nessa sensação. 1, 2, 3, teve menos, teve gente que gostou de casar, acho que foram os homens. Tenho certeza que foi os homens que gostaram de ter casado. Tenho certeza absoluta, não foi? Bom, brincadeiras à parte. A grande questão é que nós nascemos esse monte de possibilidades e essa vulnerabilidade que nos põe numa situação muito importante. A gente vira centro das atenções. A gente vira palco. E filhos mais velhos, como eu, adoram o palco.
É um problema meio sério isso. A gente, com o tempo, com muita terapia, a gente melhora, mas assim, não cura de tudo também não. Porque todas as atenções são para a criança. Desenvolveu a linguagem, né? De que chamava a mamãe e chama a mamãe está lá, ele limpa, ele troca, ele faz carinho e tudo mais. E essa linguagem vai se multiplicando em vários momentos, em várias possibilidades e necessidades. Mas somos muito egocêntricos. A gente não dá nem conta de entender que a gente não é parte da mamãe. Tamanha falta de liberdade que é essa vulnerabilidade do início, para que a gente possa acalmar a personalidade antiga e fazer brotar novas características. Mas a gente fica meio assim. Existe um período inicial de um egocentrismo, muito preponderante, em que a gente custa a entender que a gente não é o centro do mundo. Vem os irmãos, ou não, vem os primos, ou não, vem os colegas de escola. Alguém vai vir para dar um basta nesses abusos. Mas é definitivo quando casa. Quando casa. Aí, porque até ali a gente achava que era maior do que os outros, porque iludiram a gente que a gente era muito bacana. Alguns rapidinho se desiludiram e ficaram com a autoestima mais desorganizada. Os que não foram desiludidos, na sua grande maioria, ficaram com o narizinho mais em pé. Mamãe é maior, eu dou uma caladinha. Papai é maior, eu dou uma caladinha. Mas com meu irmão eu pegue ele. Os colegas falam, pegue eles. Mas quando a gente vê esse negócio de casar, é lembrado. Porque aí é o tempo inteiro um querer provar para o outro que você não é tão grande assim, não. Porque lá em casa, já falei isso? Porque lá em casa é assim que funciona. Aí o outro vai para você e fala assim, lá em casa é diferente. E aí? Qual é a casa que é maior, qual é a casa que é mais bonita, qual é a casa que tem mais gente, qual é a casa que vai ganhar? O sistema familiar, em geral, ele tem as dicas. Por que o sistema familiar tem as dicas? Porque, na verdade, nós nos unimos não é aos Deus da Arara. O negócio é estratégia divina. No nosso mundinho de provas e expiações, nada mais justo que os casamentos sejam de provas e expiação. Então, definitivamente, essa pessoa com quem eu vou encontrar, ela é uma criatura desafio para que eu possa superar o nível de organização que eu entrei nessa terra definitivamente e possa ir por um outro nível nesse jogo. Fácil, nunca ninguém disse que era. Mas é engraçado como de uns tempos para cá as pessoas vêm achando que é fácil. Por exemplo, antes achava que era fácil, casar não desiludia, mas tinha que manter casado porque era assim, né? Você não imagina que tá falada, né? Não podia. O pai não aceitava de volta,
Como é que vai fazer? Não dá. Os homens estavam querendo muita aventura mais, porque se ele casou, era porque ele queria encerrar aquela confusão toda e queria arrumar um porto. E aí acaba aqui. Desenvolvia-se uma tolerância. Aí diz que uma senhora passou 50 anos casada com o marido, desencarnou, e chegou e falou assim: graças a Deus, consegui. Eu passei 50 anos com aquele homem, tolerei ele a vida inteira, agora eu estou livre. Aí a mãe espiritual dela falou assim: foi difícil, né? Mas tudo bem. Só que você não vai cair dele. Agora você vai voltar. Vai ficar mais uns 50 anos para você aprender a amar. Porque nós não viemos aqui para aguentar o encosto do lado. Não é para isso que a gente casa. Para a gente ficar o mesmo por dentro, fingindo que está tudo bem, fingindo que está tudo beleza, mostrando para a sociedade que nós estamos casados, que está tudo ótimo. E lá no fundo existe uma animosidade, uma diversidade, uma desorganização, um egoísmo, um orgulho que não está melhorando. É para isso que a gente está casado? Eu acho que não. Não é da estratégia. A estratégia é você encontrar, ser tocado, desafiado, vai ter pranto e ranger de dente, você vai sair lá na frente melhor que você entrou. Essa é a proposta. Se você vai sair no meio da encarnação, se você vai sair pelas portas da desencarnação, isso não importa. O mais importante é entender que você vai sair dessa relação melhor que você entrou. Que seja. Porque a partir do momento que eu entendo isso, que eu entendo que eu estou ao lado do meu parceiro, da minha parceira, que eu estou ao lado de filhos que vieram pelas portas da reencarnação como possibilidade de eu ajudar na cocriação divina, para que eu possa ajudar a essas almas a estarem um pouquinho mais próximas de Deus. Quando eu entendo que eu não estou aqui para ter uma profissão que seja respeitada por todo mundo, que eu não estou aqui para ter o corpo invejado por muita gente, que eu não estou aqui para ter o automóvel que a vizinha gostaria de ter, ela não tem, eu tenho. Eu não estou aqui para ter a conta bancária recheada, muito menos para ir a Nova York ou para Paris. Só que as coisas são ditas dessa forma, parece assim: mas Fernando, mas já tem direito dessas coisas? Não, ele tem. Está dentro da sua realidade? É seu. Abraça. É seu. Vai que é sua. Se é da sua realidade, mas não sofre quando você não tiver, não. Não apavora e desgoverna seu caminhar, porque você não tem as coisas. Você achava, porque no Instagram falou, que era o mais bacana. Porque estar nesse lugar que você está, com a situação financeira que você está, a estrutura profissional e familiar que você está, é um lugar importante para que você possa dividir espaço. Gente, o tal do dividir espaço é complicado, né? Você já viu como é que eles colocam as cadeirinhas nos manuscritos? Tem um espaço no meio. Aí às vezes a gente junta uma pessoa que a gente sentou junto, aí a gente junta as cadeiras. Aí no final, as cadeiras a gente chega e está tudo enfileiradinho, bonitinho, Euridice botou uma atrás da outra. Aí a gente olha aqui assim: agora não tem mais lei, o trem está sem governo. Todo mundo junta, todo mundo espalha, quando quer afastar, afasta, quando quer juntar, junta. Naturalmente, energeticamente, a gente faz isso. Mas a gente junta, a gente está no mesmo espaço para aprender a dividir,
para aprender a ver como que é estar para além do meu quadrado e permitir que o outro venha estar junto comigo no meu quadrado. Uma paciente alguns anos atrás estava pensando em casar. Aí a gente fala muito sobre contrato, né? A gente fala também da importância da gente tornar mais claro por que a gente está casando, para poder casar sem muitas ilusões e chegar lá e não ficar fazendo feio de dar tchau antes da hora de dizer, né? Ela falou assim, não, então tá. Eu vou fazer o seguinte, essa semana eu vou fazer um contrato com ele. Nós vamos fazer, eu vou conversar com ele sobre as divisões das tarefas da casa. Eu fiz assim, ótimo, porque geralmente as mulheres sofrem muito com isso, né? Nós queremos trabalhar fora, ter as unhas muito bem feitas, cabelos totalmente alinhados, a roupa aberta, mas a gente também quer a casa limpa, organizada, porque vai que minha mãe vai lá, né? É uma série se eu for lá. Porque senão ela vai achar que eu não sou uma mulher decente. Se a minha sogra for lá, eu infarto. Por quê? Porque o nosso sistema, enquanto mulheres desse momento sócio-histórico, ainda está muito misturado. Da mulher que tinha todo o tempo para a organização da casa. Não está aqui em discussão se isso era bom, se era bom, se era certo, se era errado. A questão é que era assim. Eu costumo dizer que a gente tem que aprender a viver com os fatos. É por isso que a gente sofre. Que a gente olha para as coisas e vê coisas fora do lugar. A gente não consegue entender as coisas como fato. E foi fato de que as nossas mães, nossos avós, muitas das vezes, tiveram que ficar dentro de casa, submetendo a ideias que elas não queriam, a forma de educar seus filhos, às vezes, que elas não queriam. Teve. Foi um fato. E ser mulher na outra encarnação, ou conviver com mulheres na outra encarnação, está deixando desses valores. Então agora, construir essa nova mulher que sai, que trabalha, que não tem tempo às vezes para fazer a unha, mas também não tem tempo para lavar todas as louças, que chega um dia que o marido chega e fala assim, mas cadê a Cacau, essa menina assim? Dá uma olhada na pilha de roupa para passar. Lá em casa você roupa. Por quê? Porque a gente não dá conta de tudo. Mas só que a gente quer trabalhar. É um problema seríssimo. Não sei pra quê. Eu vi um videozinho uma vez que a moça com um cachorrinho todo fofinho na mão e falava assim: eu não sei o que essas mulheres pensam da vida. Se elas não querem ter um marido que as banca, o problema é delas. Para que elas levantam a bandeira? Eu quero. Dá licença. E não tem nada errado com isso. A questão é, realmente não tem nada errado com nada. Todas as coisas que existem ao nosso lado, na nossa frente, nosso redor, são fatos para nós. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m, devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu tenho que me curar de mim. E não tenho que saber se a outra faz isso, aquilo, aquilo, outro. Agora, para mim, funciona ou não funciona muito bem, mas é assim que está dando, é o fato para viver. E aí a minha companheira, minha amiga lá, né, a paciente falou, eu vou fazer o contrato. Eu falei assim, faz porque a maioria sofre nessa hora, quando chega e a casa está desarrumada e o marido olha sobre os óculos e acha que a responsabilidade é dela. Então vamos. Ah, Fernanda, tem muitos homens que não têm esse olhar. Mas ainda a maioria, vamos combinar? Que ainda tem muito? E aí ela foi. E aí ela começou a conversar. Ela falou assim, olha, nós temos que combinar. Porque eu moro na minha casa, você mora na sua. Agora nós vamos morar na mesma casa. Vamos dividir. Eu preciso fazer tudo para mim, você precisa fazer tudo para você. Com quem você vai ficar?
ele imediatamente levantou da cadeira e falou assim: eu não quero discutir relação. Eu não nasci para isso. Acabou o casamento. Antes de começar. Porque como que ela, eu falo que assim, né? Como que ela iria, já desiludida, antes do matrimônio, resolver casar com aquele homem? Não queria nem conversar, Jesus. Deu errado. Eu tentei contornar o negócio, mas tem coisa que a gente não consegue segurar. Porque é muito. Mas aí a minha sábia tia, ela falava o seguinte: se descortinou antes de casar, é porque não era para ser. Pode ficar tranquila. Porque não era. Não era. Não era ele. Tá tudo bem. Se desgostou antes de casar, é porque não era aí que tinha que parar. Não era essa estação. Você desceu, deu uma voltinha, conheceu, entendeu, tá, mas volta pro trem, que é mais pra frente o negócio. Porque a gente precisa de ter coisas para aprender, mas tem coisa que a gente já aprendeu. E se o outro não quer aprender, vai ser eu, sou mãe. Não posso ensinar assim. Não dá. Se é maior que eu tenho que encontrar o meu limite. E falo isso porque cooperar é algo comum. Eu lembro que na evangelização a gente aprendeu uma musiquinha que até hoje, né, a gente vai ensinando para os filhos e tudo. Até hoje, quando a gente junta para fazer alguma limpeza junto, alguma organização junto, sempre tem um que lembra dela. Cada um faz um pouquinho e logo tudo fica pronto. Cada um faz um bocado e logo está tudo asseado. Um estende ao outro a mão, como amigo, como irmão. Porque assim, gostoso não é dar faxina, guardar brinquedo, arrumar a cama que o outro foi o último a levantar. Nada disso é gostoso. Porém, são momentos onde a gente vai sair do próprio centro, arredar um pouquinho para trás e olhar para uma coletividade. Não faz isso com seu irmão, ele é seu irmão. Ele é seu irmão mais novo, toma conta. Já não escutou isso? A gente é orientado a não fazer uma série de coisas que vão nos desorganizar as relações. O problema ainda é porque assim, a gente enquanto mãe, enquanto pai, não limpou tudo, não esvaziou tudo, não encheu de tudo que importa ainda. E aí a gente acaba passando para frente para os filhos o nosso fazer algumas coisas, infelizmente, que ainda não são muito boas. Outro dia eu tive uma pequena reunião com os meus filhos. E aí, estava engasgando os negócios lá, eu falei assim: gente, vamos conversar aqui. Aí eu falei assim: bom, eu errei muito com o meu mais velho. Fiz muitas coisas que hoje eu não me orgulho. Na segunda eu vim corrigindo algumas coisas que eu já estava vendo. E como mais novo, eu sou outra pessoa também completamente diferente. Então não me julguem porque eu fiz com você diferente do que eu faço com ele. Eu estou tentando ser melhor. Eu estou melhorando. E é nessa possibilidade que a gente educa. Independente de falar sobre isso ou não. Se você é uma pessoa que está sempre tentando melhorar, você está ensinando isso para o seu filho como uma regra, um valor. Se você é uma pessoa que aceita o fluxo da vida, você está ensinando seu filho isso. Se você aceita colaborar, se você divide, é parceiro
parceira de verdade do seu marido, se é parceira de verdade da sua esposa, você está ensinando isso para os seus filhos. Não cobre, porque você não dá conta de fazer. Mas cooperar é uma estratégia evolutiva. Instintivamente, nós entendemos isso, aprendemos a nos comunicar para tornar isso ainda mais potente. Só que agora, nesse momento de transição planetária, nesse momento onde está tudo misturado, eu brinco que a caixa misturou. Botou todo mundo da caixa, mexeu e entornou. Veio todo mundo. A espiritualidade nos conta que muitos estão em última possibilidade de contato com o nosso mundo, com a civilidade, minimamente da justiça, do respeito, do aceitar o espaço do outro, do respeitar que o outro tem uma vida que você não tem nada a ver com isso, mas principalmente para que ele possa ter o único contato com Cristo que ele não tinha tido até hoje. Então vamos combinar que nessa mistura muitas coisas desagradáveis, não gostosas acontecem. Muitas coisas desconfortáveis vão acontecer conosco em muitos momentos. E nós nem podemos dizer que somos nós os mais evoluídos da história, mesmo se formos os pais e as mães daquele grupo. Porque, na verdade, às vezes, a gente só está naquela posição porque a gente tem que direcionar um pouco mais. E quanto mais egocêntrico, mais fácil, né? De botar o povo no trilho. Botar na disciplina. Eu não tenho dó, né? Cutucar na filha do outro. Aí dá uma rabada assim, distante do outro. Opa, peraí. Deixa eu... Mas o mais importante é do jeito que precisa ser. Mas cooperação é estratégia. Nesse momento, a nível moral, a gente já se reconhece cheio de coisa ruim. Sabe aquela coisa assim? Num determinado momento a gente não sabe que não sabe, né? Depois a gente sabe que não sabe. Depois a gente sabe que sabe. Aí depois a gente não sabe que sabe. A gente tem que passar para a automatização da coisa. Então a gente já sabe um monte de coisa que a doutrina espírita para espíritos rebeldes e reticentes. Eles escreveram por A mais B direitinho como é que as coisas funcionam. Porque a gente não entendeu o amor até hoje, 2000 anos depois. Está ligando aqui do negócio. Então ele deve dizer, não, agora vamos explicar. Para ver se eles vão entender, né? Porque está difícil. E aí mandou o Consolador para que pudesse explicar direitinho que a gente está aqui, que existe uma lei que nos coloca em uma ordem. Tá? Mas para que a gente evolua sabendo das nossas mazelas, sem ficar minha culpa, minha máxima culpa, eu sou errado, eu sou o cisco, como diria nosso querido Francisco Cândido Xavier. Se ele falasse que era o cisco e não fizesse, imagina que
trem que ia virar, né? Mas ele falava que ele era cisco, mas ele não vivia como cisco. Ele viveu como um gigante, e é o mais importante. O grande problema é que às vezes a gente se acha culpado, desorganizado e não faz. Quem sou eu? Mas está na hora da gente saber o que é melhor a fazer e fazer mesmo que a vontade ainda seja pouca. Mesmo que a coragem às vezes balance. Mesmo que a confiança ainda não seja total. Quando a gente está em uma estrutura e define que está ali, e está crescendo, e está aprendendo, seja como pai, seja como mãe, seja como marido, como esposa, como filho, seja como for, você está naquela estrutura, esteja pronto a cooperar, a fazer junto. E para fazer junto, é preciso saber o que está fazendo. Tem jeito de, no seu trabalho, você desenvolver qualquer coisa, se você trabalha com uma equipe, se cada um estiver querendo uma coisa daquele projeto. Alguém já teve alguma experiência desse jeito? Eu já tive algumas. Na maioria das vezes é muita guerra de ego, né? E a gente acaba tendo desafios complexos em nossos grupos de trabalho. É muita vontade de aparecer, não, beleza. Eu brinco que assim, é muita folha chamex de pau no bolso, sabe? Só na folha chamex se dá discurso, não, beleza. Bom, mas se eu estou ali, e a doutrina espírita me explicou que eu não estou ali à toa, eu preciso ser o agente que vai trazer o alinhamento desta cooperação. Não adianta eu falar assim, mas meu marido não ajuda. Chega a hora do culto e ele não está em casa. Ou então, meu menino está no TikTok e eu chamo para rezar e ele não vem. Chegou a hora da evangelização, o menino quer ir para um clube. Se sou eu que já entendi determinadas coisas e os outros não entenderam, de quem é a responsabilidade de resolver esse negócio? De quem? Eu não escutei. João é assim. João é sua. A gente fala assim, é minha. A responsabilidade, se você entendeu, a responsabilidade é sua. Você pode chegar em casa hoje e alguém lá dá algum piti, falar uma conversa atravessada, não arrumaram a louça que era para arrumar, não lavaram nem os pratos primeiro. E qual que é a sua responsabilidade nessa? Não é lavar não, viu gente? Calma, respira. Não ache que eu ia mandar lavar. Não. É deixar para cada um o seu opinião. Hoje os filhos são tratados como hóspedes em casa. Sobra para nós terapeutas uma difícil e árdua tarefa de desmimar os meninos. Não é fácil desmimar, gente, vamos combinar. As mães, porque conseguiram colocar os filhos nas universidades, os pais também, eu falo as mães porque a minha
Mas tem muito mais bobo hoje em dia também. Porque conseguiram colocar os meninos numa universidade, numa escola, onde ele não precisa trabalhar, estudar ao mesmo tempo, né? Aí lá, põe as roupas arrumadinhas em cima da cama, e lá traz a comida quentinha, e deixa tudo organizado, as mães olhando para os meninos, tá uma graça de casa. Gente, eu adoro estar de casa, porque a gente vê cada coisa, a gente vê cada cena. Eu lembro que minha tia, tadinha, era uma mulher muito sábia, porém tinha umas mancadas que era Deus para tomar conta. Meu primo chegava meia-noite da universidade, ela ia para o fogão, largava as obras de André Luiz, que era a leitura última do dia, para ir para o fogão fazer um bife grosso com batata frita. E levantava cedo para cortar pelo, deixar no copo para ele tomar o café. Oh, meu Deus do céu, que demais. E os meninos estão cada vez mais demorando a sair de casa. Mas, gente, vamos pensar. Os meninos formam, vai trabalhar, não paga uma conta de luz. O dinheiro é todo para passear, para ir no show, para levar as moças para passear, os moços para passear, que aí agora a gente divide, né, as contas. Gente, e a gente acha que está ao máximo. A gente acha que está fazendo um vantajão, porque meu pai e minha mãe não deram conta de fazer isso. Gente, o que eu estou contando para essa criatura? Eu estou ensinando essa criatura a cooperar. Afirmando, mas a gente tem que tomar cuidado. Quando é criança, pelo menos, não pode fazer nada em casa, não. Porque assim, agora tem esse negócio de conselho tutelar, né? Tem esse negócio de, como é que chama? Estatuto da criança e adolescente. É um problema sério, gente, vai preso. Não pode botar os meninos para trabalhar. Gente, quem que cai na mão de tirar o lixo do banheiro? De ser ensinado a tirar os cabelos e deixar espalhado dentro do banheiro? Lavar a louça num determinado horário do dia? De arrumar sua própria cama, manter seu quarto arrumado? A hombridade ou a feminilidade dos sujeitos, a possibilidade de ficar rico acaba aí. Minha mãe falava uma coisa assim, se você não puder pagar, você vai fazer. Se você puder pagar, você vai ter noção de se está bem feito. Hoje eu tenho um arrependimento de saber nessas horas, mas passa. Porque a gente vê umas coisas e fica ruim lá dentro, né? Quando a gente vê umas coisas que não estão cuidando das coisas da gente direito. É o egoísmo, é um problema sério. Mas só que esquecer de contar para essa geração agora que não está tendo mais nem trabalho lá na casa da gente mais não. Está todo mundo querendo fazer faculdade, virar advogado, psicólogo, médico, está todo mundo querendo formar. Tem ninguém querendo trabalhar lá para casa dos outros escravos, não, gente? Combina? É a grande oportunidade da humanidade de acabar com a escravidão definitivamente. Você limpar sua roupa, limpar sua cozinha, fazer sua comida. Como outrora fazíamos nessas terras como lindos índios cheios de cocais e tintas. Vamos voltar. Vamos fazer o que precisa fazer. Algumas sociedades já entenderam isso antes de nós, mas a gente ainda tem umas divisões de classe meio complicadas. E precisamos, definitivamente, aprender a fazer as coisas, ensinar nossos filhos a não serem os hóspedes das nossas casas, porque a gente não tem todas essas potencialidades para a relação, para viver isolado. Dentro do tópico da Lei de Sociedade, no Livro dos Espíritos, isso fica claro. A gente não tem todas as capacidades intelectivas e
imperceptivas à toa. A cada dia que passa, nossa percepção, nossa sensibilidade para entender o outro tem aprimorado. Nossas capacidades intuitivas têm se desenvolvido. Nós temos nos desmaterializado. Uns mais, outros menos. Mas nós estamos no caminho, cada um no seu degrau, cada um no seu quadrado, cada um na sua possibilidade. Mas quão é lindo quando a gente permite que o outro esteja no nosso quadrado, quando ele não está com força de estar no seu quadrado sozinho. O quão grandioso é podermos ensinar os nossos filhos a serem independentes, para que se eu morrer amanhã, eu deixe o meu filho com tranquilidade. Está lá. No texto da ingratidão dos filhos dos laços de família, que nós devemos, enquanto espíritas, ter uma coisinha como proposta. Enquanto pais, devemos aproximar as almas de Deus. Se não formos pais, não temos tarefa? Temos sim. Porque nós somos filhos de nós mesmos. Depois que a gente fica grande, adultiza mesmo, verdade, não tem ninguém para pagar nossas contas. Eu sou minha mãe, eu sou meu pai. Vocês lembram daquela passagem quando eu falo isso? Quem é minha mãe? São meus irmãos. Há muitas possibilidades de entendimento ali. E uma delas é a possibilidade da gente entender que somos herdeiros de nós mesmos. E que todos esses que estão entre nós são passageiros desse trem, junto conosco. Que em algum momento é importante que a gente reconheça, que a gente esteja do lado, que a gente coopere. Mas vão ter outros momentos da nossa missão aqui nesse mundo, na nossa tarefa aqui nesse mundo, e nós vamos estar com outros. Lacordaire, num texto na Revista Espírita, ele diz que a maior caridade que nós podemos fazer, ela é escalonada na orientação de ações para a família. Em primeiro lugar, nós devemos... Eu vou perguntar, vou falar primeiro. Qual é a nossa prioridade em termos de caridade e ação dentro da nossa família? Fala não, porque não tem jeito. Perde a vergonha e fala, errar é humano. Ninguém arrisca. Nossa maior caridade na família é com quem? Vou ajudar a dica. Consigo? Com os pais. Tem cola aqui na audiência. Tem cola. Nossa primeira responsabilidade não é com os pais. Nossa primeira responsabilidade é com o nosso parceiro, nossa parceira. Não devemos descuidar dessa relação, mesmo que ela venha a se findar. A questão não é o tempo, mas o cuidado e a atenção que é dada nessa parceria e nessa priorização. Fernando, ele falou isso mesmo, é verdade, fala. Revista Espírita, Chaves do Céu. Segundo, nossos filhos. Aqui
quem Deus deu a possibilidade da gente aproximar, da gente ajudar nessa aproximação. De pareia, né? De preferência. Quando não tem a pareia, a gente arruma alguma pareia, né? Em terceiro lugar, aí sim, os nossos pais. Quem muito deve nos honrar ter vindo às portas dessa existência. A oportunidade de estar vivos, eles deram um grande pontapé. A essa possibilidade desse projeto para que nós crescêssemos com tudo organizado, lugar, religião, possibilidade de conhecer as pessoas que a gente vai casar, que a gente vai se relacionar, próximo ou distante de determinadas situações, com possibilidade de estudar ou não. Eles são os grandes responsáveis por chegar antes e organizar a casa, o palco, para que as coisas aconteçam. Em quarto lugar, meus irmãos, aqueles que a vida me deu como experiência fraternal, de dividir os primeiros que eu tive a oportunidade de viver. Fernando, eu não tive irmão, teve um primo mais próximo, tem alguém que botar você para dividir, você não fica sozinho. Em quarto. Em quinto lugar, os amigos do coração. A tal da família espiritual que a gente em casa. Aqueles que eu já estou seguro do lado. Em sexto, aí sim, os miseráveis, os desfavorecidos. Mas, em primeiro lugar, nós temos que cuidar das parcerias que nós estamos fazendo. De cuidar, que gracinha, gente, não, agora merece pau, pois ela parou. Tinha uma criatura fazendo massagem, quem estava atrás viu, quem não viu, perdeu. Aproveitou que eu falei e já cuidou da criatura. A gente tem que cuidar. Independente de qualquer coisa, a gente tem que dar a mão, a gente tem que ser parceiro. Entendam que em todos esses níveis, a caridade não é feita em só dar, mas de saber o que é necessário, o que o outro precisa, o que o outro tem para dar. É o grande desafio. Eu não vou conseguir pessoas iguaizinhas a mim, que pensam totalmente igual a mim. Mas eu tenho que colaborar. Eles terão características que eu não tenho, possibilidades que eu não tenho, visão que eu não tenho. E nessa troca, e nesse dar e receber, nós vamos construir novas gerações mais gentis, mais fraternas, mais respeitosas. Porque os modelos de maridos e mulheres que os nossos filhos recebem são as nossas vidas. Não adianta dar mundos e fundos para eles e viver de migalhas, porque o que a gente ensinou foi viver de migalhas. A gente não ensinou que eles iriam ter, enquanto adultos, muitas coisas.
Se a gente oferece muito, dá muito peixe e pouca vara, para que eles possam aprender em casa, no ambiente seguro, a colaborar, a dar o que tem e receber o que não tem, como nos sistemas de permuta antigos. Se a gente não aprender, eles vão sofrer nas suas relações um pouco mais. Eu falo, um dos maiores medos que eu tinha, já enquanto terapeuta, era que meus filhos entrassem na adolescência e ver que eles iam sofrer, e que é inevitável que se sofra. O problema não é que eles iam sofrer, é que a gente não tinha nada para fazer, a não ser dar colo, a não ser dar ombro. O nosso controle acaba, não tem jeito de botar de castigo, não tem jeito de prender em casa, acaba os recursos. Ele tem que se arranhar. Mas que nós possamos, entendidos dessa mecânica, dessa dinâmica que a doutrina espírita nos proporciona de entendimento, nós possamos ser os responsáveis por fazer diferença onde nós estivermos, por sermos aquele que colabora, que coopera, que a gente ensine fazendo mais gentilmente, mais amorosamente, que a gente cobre menos e faça mais, que a gente fale menos e seja mais. Porque aí a gente para, sai do centro da guerra, de você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e passa a ter a postura pacífica de mostrar o caminho. Que foi o que o Cristo propôs? Darmos a outra face, uma face que até ali não existia, que é menos agressiva, que é mais amorosa, que é mais respeitosa. Fernanda, a gente não consegue isso o tempo inteiro. Nós não recebemos isso. Nós não conseguimos fazer isso o tempo inteiro. Mas tudo bem. Redução de danos. Da próxima vez você faz melhor. Combina com você. Você deu spy com os meninos, da próxima vez você faz melhor. Você morde assim no canto e não fala o que você está querendo falar na hora que você está com raiva, e depois, quando a raiva passar, você conta o que você pensou, o que você teve até a ideia de fazer, mas que você não fez, porque não é isso que se faz. Nós podemos fazer diferente. E para que a gente possa encerrar, produzidos curtindo, sejamos, é duplo eterno ao longo da música. Ela fala assim: sejamos um, e cada um de nós se sentirá melhor, buscando compreender a vida pelas mãos do Criador. Ele me fez bem maior do que estou, me sinto que cresço a cada passo, a cada laço que nos une. Sejamos um na tradução do amor maior que vibra em nós, com confiança e respeito, pelo dom que Deus nos deu de sentir a vida com prazer.
corpos, quando a mente é sã, quando o olhar é puro, quando a voz é um canto, quando as mãos são formas de dizer que te aceito. Sejamos um, e cada um de nós se sentirá maior. Na tradução do amor maior que vibra em nós. Sejamos um. Muito obrigada.